Olá a todos, meu nome é Jéssica, sou aluna de doutorado do Centro de Ciência e Tecnologia Química. Estarei apresentando o meu trabalho referente à química dos polímeros da disciplina de síntese orgânica. Então, para iniciarmos, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre o que seriam os polímeros e quais são as características moleculares que são interessantes para nós do ponto de vista de análise do material em relação à aplicação, em relação ao seu processamento. Então, os polímeros, eles são macromoléculas constituídas de unidades repetitivas. Quem forma essas ligações são os monômeros, então uma junção de vários monômeros vai formar um polímero. Isso é feito através de reações denominadas como reações de polimerização. São ligados por ligações covalentes e os polímeros eles podem ser de origem sintética ou origem natural. As características moleculares interessantes para nós dentro dos polímeros seriam a sua composição, né? Então, se o monômero é igual, se as unidades monoméricas são idênticas ou elas são diferentes, qual o tamanho, o peso molecular que esse polímero adquire após o seu processo de polimerização, o tipo de força que tem interagido nesse tipo de cadeia e a sua estrutura. Então, dentro da sua estrutura, de forma geral, nós temos 4 classificações, que são polímeros lineares, ramificados, com ligações cruzadas ou em rede. E o tipo de estrutura que um polímero tem impacta diretamente na sua característica em ser termorrígido ou termoplástico e a maneira como ele vai ser processado ou a sua estabilidade depois de ser confeccionado. Dentro da área de estrutura, tem ainda os estados isoméricos, podendo eles ser classificados tanto dentro de uma estereoisomeria ou como isômeros geométricos, que seriam cis-trans. A abordagem que eu vou fazer nessa apresentação, ela está mais voltada à parte de estereoisomeria, formação de polímeros isotáticos, sindiotáticos ou atáticos, de acordo com o seu grau de processamento, de acordo com o tipo de síntese utilizada para fazer o processamento. Então, os polímeros eles podem ser do tipo homopolímeros, onde as unidades monoméricas elas são idênticas. Podem ser copolímeros, onde existem mais de um tipo de monômero formando a macromolécula, então eles podem ser aleatórios, alternados ou em blocos. Tem ainda os polímeros enxertados, onde tem uma interação com monômeros iguais ligados a um tipo de cadeia menor com monômeros do mesmo tipo. Os polímeros eles podem ser termorrígidos ou termoplásticos, o que difere, né, dentro do seu processamento e o tipo de interação que existe dentro da macromolécula. Então, os polímeros termoplásticos, eles tendem a ser aqueles polímeros que amolecem quando aquecidos e endurecem quando resfriados. Então, seu processamento, ele normalmente compreende fornecimento de calor para o amolecimento e processamentos com pressões para moldes, né, e consequentemente o seu resfriamento. Porque com o aumento da temperatura, as forças de ligação secundária elas acabam diminuindo, por isso que ele consegue ter essa forma de se processar. Tendem a ser macios, né, a maior parte deles são lineares ou estruturas ramificadas, mas com cadeias flexíveis. Já os polímeros termorrígidos, eles já apresentam uma estrutura em rede. É necessário uma quantidade de calor muito elevada para poder amolecer ele para ser feito um processamento. Então, genericamente se diz que eles não amolecem sob aquecimento, mas não é bem assim. Eles amolecem sob um aquecimento muito severo. Por conta disso, eles acabam sendo um pouco mais estáveis em relação aos termoplásticos. Em termos de reciclagem, os termoplásticos acabam sendo mais favoráveis. Bom, o tipo de polimerização que eu vou estar abordando seria a polimerização do polipropileno. Em contrapartida, eu coloquei a polimerização do polietileno como uma questão de introdução, aonde nós temos um polietileno com um alceno com 2 carbonos. Ele tem a fase de iniciação, onde são gerados os monômeros, e vem a fase de propagação, onde esses monômeros vão começar a se ligar para formar o polietileno. No polipropileno, acontece da mesma maneira. Na fase de iniciação, nós geramos um monômero
e esse monômero vai ter uma fase de propagação onde ele vai começar a formar as macromoléculas. Qual que é a questão? O polipropileno ele pode assumir três conformações estereoisoméricas. Seriam as exotáticas, sindiotáticas e atáticas. E aonde isso é importante se analisar? Porque o tipo de estrutura que ele vai ter no final do processo de polimerização impacta diretamente na aplicação industrial dele. Então, quando nós temos polímeros que têm característica de grau de cristalinidade elevado, nós precisamos ter uma produção desse polímero com um controle de taticidade. No geral, eu vou estar falando de duas rotas onde se tem um polímero sindiotático e isotático. O sindiotático, ele é cristalino e ele semicristalino, né, na verdade, porque o polímero ele tem uma fase cristalina e uma fase amorfa, que acaba tendo uma densidade e temperatura de fusão menor do que o propileno isotático. Isso vai acabar tendo impacto no processamento. Então, o polipropileno, ele vai poder ser moldado por injeção, onde tem boa parte de aplicação dentro de processos de fabricação de peças automotivas. Também está dentro da produção de filmes para produção de sacolas, na parte de termoformagem e moldagem por sopro. Tudo isso é graças a uma estrutura específica. Então, quando ele assume uma conformação isotática, os substituintes eles estão localizados no mesmo lado da molécula. Seria essa estrutura dita, entre aspas, né, como cristalina, uma vez que o polímero ele acaba tendo as duas conformações dentro da sua cadeia geral. Atáticos, onde nós obtemos uma estrutura amorfa, os arranjos dos substituintes eles são aleatórios, e sindiotático, onde ele tem substituintes alternados. O fato é que depois de um polímero ser confeccionado, não dá para mudar a estereoisomeria dele. Isso tem que ser controlado durante o processo de síntese. E aí, aonde entra um tipo de... uma das gerações dos catalisadores Ziegler-Natta, que seriam os catalisadores metaloceno. Eles seriam a última geração de catalisadores Ziegler-Natta, né? E eles são chamados de sistemas metaloceno-metilaluminoxano. O sistema metaloceno ele é um complexo organometálico formado por um metal de transição, em geral zircônio, titânio e hafnio, e pelo menos um anel aromático, como a ciclopentadienila, a endenila e a fluorenila. Essa reação ela é coassistida por um metilaluminoxano. E qual que é a vantagem, né, desse tipo de catalisador Ziegler-Natta comparado com os convencionais? Eles acabam promovendo uma maior eficiência e uma maior versatilidade na capacidade de produção no que diz respeito à especificidade da propriedade do polímero. No geral, os polímeros produzidos por esse sistema, eles apresentam uma distribuição de peso molecular estreito quando comparado com os Ziegler-Nattas convencionais, e o fato dele ter essa característica, a gente consegue controlar melhor a sua taticidade. Como que funciona, né, esse sistema? Como é que ele é ativado? Então, no geral, o composto metalocênico ele é alquilado pelo metilaluminoxano, que em excesso vai abstrair um íon CH3- e vai formar espécies iônicas, cujo contraíon ele pode ser genericamente representado pelo metilaluminoxano como um ânion. Então, o primeiro passo do mecanismo de polimerização vai ser a coordenação do propileno no orbital vazio do metal de transição, que seria o zircônio. O contraíon ele tem que estar o mais afastado possível dessa espécie catiônica para poder facilitar essa coordenação do monômero e que acaba impactando diretamente na velocidade de polimerização. Então, se ele estiver muito próximo, essa polimerização ela acaba ocorrendo de maneira muito lenta. Então, a inserção do monômero ele vai ocorrer entre a ligação metal de transição e carbono da espécie que está deficiente em elétrons, que é o intermediário da catálise homogênea. A nova inserção do monômero ocorrerá no sítio de coordenação oposto ao sítio inicial vago.
A terminação da cadeia vai ocorrer por transferência do hidrogênio do carbono beta para o metal de transição, e a cadeia polimérica vai conter uma insaturação terminal. O sítio catalítico ele vai poder ser reiniciado, né, para a formação de uma nova cadeia pela inserção do monômero entre a ligação metal e hidrogênio. Então, com a utilização desse tipo de estrutura, nós conseguimos, desse tipo de metaloceno, nós conseguimos obter uma cadeia 95% isotática. E por que esse metaloceno ele acaba fornecendo esse tipo de estrutura? O complexo metalocênico quiral, contendo dois ligantes idênticos, ele vai possuir sítios de coordenação equivalentes, de maneira que a inserção do propileno na ligação metal-carbono vai ocorrer preferencialmente pela mesma face monomérica em ambos os sítios. Então, o mecanismo de controle da inserção do monômero ocorre através do sítio chamado sítio enantiomórfico. Consequentemente, no complexo metalocênico, ele tem que ser quiral e tem que ter simetria para poder obter um catalisador altamente específico. Para ter uma maior restrição na velocidade de isomerização, são necessários substituintes mais volumosos nos anéis ligantes. Então, uma ponte entre os anéis impõe uma estereorrigidez, que minimiza esse choque estérico, né, e acaba impedindo a rotação dos ligantes em torno do eixo de coordenação. E assim, o arranjo espacial da espécie isomérica racêmica quiral é mantido e o polímero produzido acaba possuindo uma configuração altamente isotática. De semelhante modo ao que foi mencionado no slide anterior, o processo que a maneira como o mal vai ser alquilado, né, para poder produzir o polímero é o mesmo. A diferença é que nesse caso aqui, o metaloceno ele tem outra conformação, que é uma conformação interessante para obter um polímero sindiotático. E como que ela funcionaria? Esse complexo metalocênico precursor ele deve possuir simetria de plano, ou seja, quando a gente corta o complexo metalocênico por um plano, tem duas porções idênticas, com um ligante não substituído e outra igualmente substituída dos dois lados do anel aromático. E aí, nesse caso, o monômero se insere alternadamente com uma face diferente, uma vez que os dois sítios de coordenação são enantiotópicos, isso é, cada uma das inserções de monômero tem que ocorrer num sítio de coordenação oposto ao anterior. Então, mudando o tipo de metaloceno, nós conseguimos uma estrutura diferente do polipropileno. Os catalisadores Ziegler-Natta, eles têm como vantagem, independente da sua geração, mas quando nós falamos da taticidade, os metalocênicos eles são mais famosos, né, ou mais indicados. Então, acabam oferecendo uma alta seletividade e alta estereorregularidade, como foi mostrado. Tem uma conversão elevada para a produção de polímeros, são de baixo custo comparado a muitos outros catalisadores, tem uma regeneração fácil, e as suas aplicações elas vão desde polietileno de alta densidade, de baixa densidade, polipropilenos, polibutenos, poliolefinas e termoplásticos. Obrigada.